Chegamos hoje ao 7º dia de nossa jornada, a verdadeira riqueza, e com alegria podemos dizer: obrigado, Senhor, pelas bênçãos de conhecermos mais o propósito que tens para cada um de nós. Hoje nós vamos mergulhar mais uma vez no entendimento do propósito de Deus para nós, em relação aos recursos financeiros que Ele colocou para nós administrarmos. São dele e Ele nos emprestou para nós administrarmos, nós cuidarmos. E Ele quer que façamos bom uso desses recursos, que nós multipliquemos todos os recursos que Ele colocou em nossa mão. Está claro para cada um de nós o entendimento sobre isso? É sobre esta temática que nós iremos nos aprofundar hoje. E eu convido você agora para orar comigo. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito que nos guia e que nos conduz. Encha-nos agora com o teu Santo Espírito, nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. 7º dia, mais um tema, mais uma pergunta. E a pergunta de hoje é: somos honestos com tudo que recebemos de Deus? Nós vamos responder essa pergunta. Será que nós somos honestos? Eu vou levantar um conjunto de questionamentos aqui para levar você a refletir, a pensar e também a mudar a rota em relação à gestão dos recursos financeiros que Jesus colocou em suas mãos para administrar. E o texto-chave está em Lucas 21:34. E eu continuo com a versão King James atualizada, que é uma versão com a linguagem bem atual, bem moderna. Abre aspas. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Então, é um alerta para nós. Tende cuidado, fiquem alertas, para que seu coração não se sobrecarregue com tudo que é do pecado, com tudo que é deste mundo, com tudo que é mal, com tudo que é vil. As consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida. Tudo isso não pertence ou não vem de Deus. Isso pertence a este mundo. E esse mundo tem um líder, tem alguém que comanda. É Satanás. Portanto, nós temos que virar o eixo e focar na segurança em Deus, na confiança nele, na calma e a paz que somente o nosso Deus pode dar, através do seu Santo Espírito. E agora eu vou começar então com o texto. Eu trouxe um textinho pequeno hoje, mas vai nos levar a refletir sobre isso profundamente. Deus reserva para si uma parte de tudo que nós recebemos. Ellen White falando. Deus reserva para si uma parte de tudo que recebemos. E eu diria, uma pequena parte. Quando essa lhe é restituída, a parte restante é abençoada. Olha que verdade profunda. Aqui está o segredo da vitória, das bênçãos serem derramadas sobre nós. Uma pequena parte das bênçãos que Deus derrama sobre nós, dos recursos que Ele coloca para nós administrarmos, que pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Dele é o universo, dele é a vida, é a morte, dele é o sol, é a lua, é a chuva, é a seca,
Ele está no comando de tudo, o nosso Senhor, o nosso Criador. Pois bem, olha que segredo maravilhoso. Quando nós restituímos com alegria no coração, com prazer, com contentamento, esta pequena parte que pertence a Deus, a outra parte que Ele colocou para nós administrarmos, ela é abençoada. O que quer dizer isso? Deus derrama bênção sobre a outra parte. A traça não vai corroer, nem o ferrugem também não, o ladrão não vai roubar. Irmão, sabe o que quer dizer isso? É que a parte que é de Deus, que fica conosco e que nós administramos, Ele vai abençoar, Ele vai cobrir de bênçãos. Não vai ter doença, não vai ter problema, não vai ter roubo, não vai ter furto. E o Senhor vai abençoar como Ele abençoava as sandálias daqueles que saíam do Egito e suas roupas. As roupas não se consumiam, as sandálias não eram desgastadas pelo uso. A mão de Deus estava ali cuidando. E qual é essa pequena parte que pertence ao Senhor? É a parte dos dízimos e das ofertas. Mas aqui vem um alerta de Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo. Mas, se for retida, o quê? Se nós não devolvermos esta pequena parte dos dízimos e das ofertas para Deus, tudo se tornará, mas dia menos dia, uma maldição. Tudo que vai ficar sobre nós vai virar uma maldição. Vai vir doença, vai vir um acidente, vai vir uma coisa, vai vir outra. E sabe o que acontece? Aquilo vai virar pó. Vai sumir, não vai render. É tanta coisa que aquele dinheiro não será abençoado. Pelo contrário, haverá uma maldição sobre ele. É aqui que nós não entendemos onde está o segredo da verdadeira prosperidade. Fidelidade a Deus. Devolver a Ele uma pequena parte daquilo que Ele colocou para nós administrarmos. Ele está fazendo um teste conosco. Se nós passarmos nesse teste, formos fiéis, Ele vai colocar um tesouro muito maior, vai nos dar o tesouro da vida eterna. Olha que coisa, hein? Vai dar a oportunidade para nós morarmos com Ele eternamente, vivermos eternamente, adorarmos a Ele eternamente, em um mundo onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento. Não tem traça, não tem ferrugem, não tem salteador, não tem ladrão, não tem bandido. Esta é a promessa que Ele faz para cada um de nós. A reivindicação divina deve vir primeiro, ou seja, em primeiro lugar, vamos tirar a parte que pertence ao nosso Deus. Olha que coisa. Em primeiro lugar, a parte que pertence a Ele. Anote todas as suas continhas, quando entrar o seu salário, quando entrar o resultado das suas vendas, de todo o seu faturamento, tire as despesas que você gastou, os custos, e aí em cima do lucro, aquela parte que você vai usufruir para se manter, para pagar suas despesas, lá no topo das despesas, você deve colocar no topo, em primeiro lugar, você deve colocar dízimo, o valor, e ofertas, o valor. Deus em primeiro lugar. Aparentemente, isso não representa muita coisa, olhando de maneira desatenta. Mas sabe, já aconteceu comigo. Quando eu tiro a primeira parte, que é a parte do Senhor, a outra parte que fica rende, dá certo. E nós temos que exercitar a confiança em Deus. Ele mesmo fala, fazei prova de mim.
Mas quando nós não tiramos o dízimo e as ofertas primeiro, deixamos para tirar depois, sabe o que acontece? Você é testemunha disso. Você sabe do que eu estou falando. Sabe o que acontece? Não dá de tirar a parte do Senhor. Ou às vezes a gente dá só a metade daquilo que pertence a Ele. E quando nós não tiramos a primeira parte para Deus, a partir desse momento que nós começamos a pagar nossas dívidas, nossas despesas, e não tiramos a parte que pertence a Deus, já começa a vir a maldição, já começa a vir o prejuízo. As coisas já começam a dar errado. Eu já fiz prova disso com o Senhor, e é exatamente isso que acontece, meus irmãos. E Ellen White segue: foi-me mostrado que muitos de nosso povo roubam ao Senhor em dízimos e ofertas. E em resultado, sua obra é grandemente desfavorecida. Sua obra, a obra de quem? A obra de Deus, de pregar o evangelho, de ajudar a causa de Deus, de pagar obreiros. A sua obra como um todo, ela é desfavorecida, ela é atrapalhada, ela é atrasada. Aí você pode pensar, mas o meu dízimo é tão pouquinho, minha oferta é tão pouquinha. Não vai fazer falta na pregação do evangelho, não. Deus quer exercitar duas coisas. Que você se sinta como participante desta obra de salvar almas onde você estiver e no mundo todo. Primeira questão. Segunda, nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus. Fidelidade, irmãos, tem a ver com eu confiar naquele que é o meu Senhor, que é o meu Salvador. Eu confiar quem cuida de mim, quem me mantém. Não duvide, não cai um fio de cabelo, uma folha não cai, o vento não sopra. Sem Deus, o Pai Celestial, permite. Os passarinhos não plantam, não cegam, não colhem nada, não se preocupam com o seu futuro, mas o Pai Celestial provê para todos eles o alimento no seu tempo certo. Então a questão da fidelidade para com Deus tem a ver com confiança em Deus, com intimidade com Deus, com o poder do Espírito estar guiando e conduzindo a nossa vida. Tem a ver em quem nós confiamos. Tem a ver com quem é que reina no trono da nossa existência. Deus reserva para si uma pequena parte. A outra parte nós vamos administrar. E Ele quer que nós administremos bem, com excelência. Lembra dos talentos? A um deu 5, a outro deu 2. O que a ele colocou 5 para ele administrar, para cuidar, ele multiplicou, ele dobrou em 100%. O outro que recebeu 2 também, ele multiplicou, ele dobrou em 100%. E Ele quer que nós façamos isso com os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Logo, Ele vai derramar sobre nós a prosperidade. Ele vai derramar sobre nós a riqueza. Nós vamos progredir administrando bem, com amor, com fidelidade, desde o valor pequeno que Deus coloca em nossas mãos. E eu vou lembrar para você, quem é fiel no pouquinho, o Senhor vai colocá-lo sobre o muito. Quem é desonesto no pouquinho, vai ser desonesto no muitão, na muita riqueza, em muito dinheiro. E o pensamento é mais ou menos assim. Não vou devolver não. É tão pouco, eu ganho tão pouco, o Senhor não dá, é tanta despesa. Depois, se você prosperar, porque
nós podemos prosperar sem as bênçãos de Deus diretamente, viu? Tem pessoas que têm habilidade em administrar bem os recursos, é empreendedor e podem prosperar, fazer o dinheiro render. Mas depois, se você não foi fiel no pouco, quando tiver muito, vai dizer, não, é muito dinheiro, é muita coisa. O Senhor não precisa de tudo isso, não. Olha, é o mesmo raciocínio. E esse raciocínio é o diabo, é Satanás que coloca na sua cabeça. O pouco ele não precisava porque era pouco demais, está entendendo, né? E o muito ele não precisa porque é muito demais. Mas o princípio é o mesmo. Você é desonesto, você é infiel, você é egoísta, você é ambicioso. É egoísta no pouco, mas é egoísta também no muito. Porque cresce o olho, tudo isso? Não, é muito dinheiro. Já pensou? Hoje, como pano de fundo, nós vamos mergulhar um pouquinho, de forma rápida, na história de um casal, de Ananias e Safira. Está em Atos 4, 32 a Atos 5, o verso 2. Toda a história de Ananias e Safira. E começa assim no verso 32. Abre aspas. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem. Certo homem, Ananias e Safira, eles planejaram doar, mas não cumpriram com a palavra que eles deram para os apóstolos. E ainda mentiram, dizendo terem trazido todo o valor. Olha só, eles foram egoístas, foram ambiciosos. O que aconteceu foi mais ou menos assim. Estou aqui imaginando, me acompanhe nesse raciocínio. Eles iam vender uma propriedade, falaram, vamos vender uma fazenda que nós temos e nós vamos doar todo esse dinheiro para a obra do Senhor. E eles pensaram, imagino eu, que iam vender tipo por 500 mil reais. Mas quando eles foram vender, o Senhor abençoou e eles venderam por R$1 milhão. Olha, pelo dobro do valor. E os dois chegaram em casa e falaram, olha, Ananias falou para a mulher, mulher, nós falamos que íamos devolver esse dinheiro, doar o valor da venda da fazenda. Mas a gente pensava que ia vender por uns 500 mil, vendemos por R$1 milhão. Como ninguém não sabe mesmo o valor que nós vendemos, nós não falamos qual o valor que nós íamos entregar lá, nós podemos ficar com a metade desse valor. Vamos guardar 500 mil para nós e vamos devolver a outra parte. E Safira concordou com a proposta do marido. Então, eles tomaram essa decisão. E o que foi que aconteceu? Eles foram lá para devolver o dinheiro. Ananias foi sozinho levar o dinheiro. A mulher deve ter ido para algum local, penso eu, já com dinheiro em mãos, fazer algumas compras, algumas roupas, alguns sapatos, calçados e bolsas, sei lá, mas já usufruindo daquela outra parte que eles retiveram. O verso seguinte, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Está em Atos 5:3. A questão é, como é que Pedro sabia que Ananias tinha retido uma parte do valor da fazenda? Como é que ele sabia? Você imagina como é que ele sabia? É bem simples, né? Bem simples imaginar. Como você imagina que Pedro sabia que Ananias
tinha retido parte do valor da venda da propriedade. O Espírito Santo revelou para Pedro. Olha que coisa. Revelou para Pedro. E se você for ler depois o capítulo, é conhecida essa história. Naquele momento, Ananias foi fulminado e morreu ali, naquele momento. E logo pegaram o corpo dele e foram levar. No final da tarde, ele não tinha aparecido no encontro com Safira. Ela foi lá no templo se encontrar com Pedro e perguntar pelo esposo. E Pedro falou para Safira: tá vendo esses homens aí que estão chegando com os pés sujos de terra? Eles foram enterrar o teu marido, Ananias, e vão fazer o mesmo com você agora. E nesse momento, Safira também foi fulminada pelo poder de Deus e morreu ali, naquele momento. Se nós pensarmos, Deus foi duro demais, foi radical. Mas Deus queria dar uma lição para aquela comunidade daquele momento, que não era bom mentir contra o Espírito Santo de Deus. E aquela história se espalhou de uma maneira que ninguém nunca mais ousou mentir ou não realizar aquilo que prometia a Deus. Serviu de exemplo lá. E hoje serve de exemplo para nós. Deus não fulmina, mas a maldição cai sobre nós e na eternidade nós vamos ter o pagamento da nossa infidelidade e da nossa desonestidade para com Deus. Qual era o problema, então, deles não ter devolvido só a metade do valor? Note que o problema não estava no ato deles entregarem parte do valor da venda da propriedade, não. Mas sim no fato deles terem mentido contra o Espírito Santo. O juízo de Deus foi imediato, pois somente Ele pode ler o coração e enxergar todas as possibilidades de salvação que a pessoa tem e saber se ela aceitaria ou não o dom da graça. O Espírito Santo sondou o coração de Ananias e Safira e viu lá no íntimo que eles não seriam fiéis, não seriam honestos, não seriam íntegros, e viu lá no futuro deles que por mais que o Espírito Santo acessasse o coração, eles não iriam se render a Deus. E aí o Espírito Santo então tomou uma decisão imediata de fulminar Ananias e Safira. A Bíblia de Estudos Andrews é uma Bíblia adventista, não é produzida pelos teólogos adventistas, em inglês, produzida na Universidade Andrews, depois traduzida para o português, faz o seguinte comentário sobre esse texto. Abre aspas. Ananias e Safira se dispuseram a vender uma propriedade e contribuir com o valor da venda para o fundo comum. O que era o fundo comum? Os irmãos daquela época, da igreja primitiva, eles se juntaram e cada um ia vendendo as suas propriedades, os seus bens, e deixavam só o necessário para viver com modéstia, e pegavam esse dinheiro e juntavam em um fundo comum. E esse fundo era usado nas viagens missionárias para pagar os obreiros, os missionários, Paulo, não é? Pedro, não é? Todos eles. E esse fundo era usado para isso. E aí segue a Andrews explicando. No entanto, eles não deram tudo. Contribuíram com um montante menor, apresentando-o como se fosse o valor total. A morte trágica de ambos foi a consequência desse engano. Eles tentaram enganar, então, o Espírito Santo, pecaram contra o próprio Deus, Espírito Santo, enganar os apóstolos. O relato pode ser comparado
com outros dois atos nos quais as pessoas são julgadas. O mago Simão, está em Atos 8, de 9 a 25, e Herodes Agripa I, está em Atos 12, 19 a 24. Os três ilustram a necessidade do reconhecimento da soberania de Deus. Tanto com o mago Simão como com Herodes Agripa I, eles não reconheceram a soberania de Deus, a grandiosidade, a supremacia de Deus, e foram então destruídos, foram mortos. O fato é que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram punidos por isso. Está lá em Atos 5, de 1 a 11. Não há dúvida de que eles se perderam porque não permitiram que o Espírito Santo os levasse ao arrependimento. Então aqui eu quero explicar uma coisa. O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que nós não permitimos que o Espírito Santo acesse o nosso coração, a nossa mente e nos toque, nos leve ao arrependimento. Nós vamos nos afastando tanto, vamos pecando de maneira contumaz, de maneira seguida, de maneira continuada, o mesmo pecado, e nós nos afastamos aos poucos do Espírito Santo de Deus, que nós não ouvimos mais a voz dele, os apelos do Espírito Santo ao nosso coração. Aí é que está o pecado contra o Espírito Santo. É o afastamento de Deus, é não permitir que o Espírito Santo acesse a nossa mente, o nosso coração, é negar a entrada do Espírito Santo no nosso coração. E se ele não entra, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, não há salvação. Porque Cristo morreu por todos. A salvação chegou a todos nós. Mas para sermos salvos, nós precisamos primeiro aceitar a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que abandonar os nossos pecados e temos que mudar de vida. E essa obra é a obra que o Espírito Santo faz. Então, aí é que está essa grande questão. Este foi o pecado de Ananias e Safira. Agora nós vamos voltar para dar continuidade ao nosso tema. Eu queria levantar duas questões com vocês. A primeira questão é aquela que muitos usufruem dos seus bens, aqueles bens que são emprestados por Deus, e eles deixam para doar tudo para Deus na velhice, ou quando morrerem. Aí eles falam, não, quando eu ficar velho, quando eu morrer, eu vou fazer meu testamento, e eu vou deixar lá os meus bens, eu vou doar todos para Deus. Olha que coisa. Acontece que a história está aí para contar que não é bem assim que acontece. Porque depois, mesmo estando no testamento, a própria família pode se rebelar e lutar na justiça contra aquela vontade do falecido de entregar seus bens para a causa de Deus, ou para alguém cuidar, como um curador, um tutor, que vai administrar os seus recursos e vai destiná-los à causa de Deus, para pagar obreiros, para ajudar igrejas, não é? Ou entregar na obra mesmo para ser administrado. Mas olha, e aí a família vai entrar, achar que é muito dinheiro, que eles têm direito, entra na justiça, e dessa maneira Satanás está atuando para atrapalhar a obra do Senhor. De que maneira? Se aqueles recursos não forem destinados para a obra do Senhor, ela vai avançar mais lentamente. Muitas almas não poderão ser alcançadas como resultado daqueles recursos. Então Satanás vai atropelando, vai atrapalhando, vai tumultuando. Ele quer que os recursos não cheguem e que a obra não avance. Um outro detalhe também,
que alguns pensam assim, olha, esse dinheiro é meu, a vida é minha, eu faço da minha vida e desse dinheiro o que eu bem entender. Eu ganhei com o suor do meu rosto e eu vou administrar da minha maneira. E falam mais ainda, Deus não precisa de 10% desse meu dinheiro, não. Ele é rico, ele tem tudo. Este pensamento é colocado por Satanás na mente. Ellen White coloca aqui neste capítulo que Satanás tem uma preocupação muito grande com os recursos dos fiéis filhos de Deus. Sabe por quê? Ele se preocupa com os recursos e como eles são administrados. Ele quer que nós não devolvamos a parte que pertence a Deus por dois motivos. E ele alcança 2 vitórias com essa ação. Por um lado, quando nós não devolvemos e nós prosperamos, nós nos agarramos ao dinheiro de maneira tal que nós tornamos o dinheiro como um Deus para nós. A usura, o egoísmo de se agarrar ao dinheiro, de querer ter prazer, de usufruir tudo, de comprar bens, de ostentar aqui nessa vida. Ele consegue 2 vitórias, Satanás. A primeira é que nos afasta da eternidade. Estão entendendo? Satanás nos afasta da eternidade porque nós passamos a amar este mundo mais do que amar a Deus e a vida eterna. Aí nós mudamos o foco, nós mudamos o nosso propósito, nós mudamos os nossos planos e nós vamos com certeza nos perder. O outro objetivo que ele alcança é que, como nós não devolvemos a parte que pertence a Deus, nós não somos generosos, nós impedimos que a obra de Deus avance como deveria avançar. Ellen White coloca neste capítulo o seguinte: se cada um fosse fiel, o que ganha pouquinho fosse fiel no pouco e o que ganha muito fosse fiel no muito, a obra de Deus avançaria rapidamente e talvez ele já teria voltado. Mas aí é que está uma outra questão. Ao invés de você deixar no testamento para alguém usar o dinheiro depois que você morrer na obra de Deus, não é muito melhor você ser o seu próprio testamenteiro, você ser o administrador de seus bens e destinar com alegria no coração os valores para ajudar o próximo, para comprar cesta básica, roupas, remédio, para pagar um exame, uma consulta, para pagar, não é? Uma reforma na igreja, dar o teto, dar os telhas, dar o piso, dar a pintura, dar as lâmpadas, dar o som para a igreja, dar um projetor, um ar-condicionado. Sabe, irmãos, estou falando tudo isso porque eu vivencio isso. Deus tem derramado bênção na minha vida e não é de agora, já tem muito tempo que eu ajudo com alegria a causa do Senhor. E nem divulgo e nem publico isso porque eu entendo que eu sou um administrador dos recursos que pertencem a Deus. Tudo é dele. Tá entendendo? Tudo é dele. E aí, ele é o dono de tudo. E quando eu estou investindo na causa de Deus, ajudando ao próximo, estou fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Se ele estivesse aqui no meu lugar. Lembra quando ele falou que vai dizer para muitos: não vos conheço. E alguns vão dizer assustados: como, Senhor? Como? Tu não nos conhece? Nós pregamos, nós demos estudo bíblico, nós visitamos pessoas, nós demos dízimos e ofertas, nós pregamos, nós batizamos, foi em teu nome. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste. A minha causa precisou de recursos e você
preferiu utilizar os recursos para viajar, para comprar roupa, para comprar sapato, para comprar bolsa, para comprar carro, para comprar fazenda. Sabe? Para comprar um monte de coisas supérfluas, desnecessárias, que só aumentava o seu orgulho, o seu ego, a sua arrogância, você se mostrando para dizer que você podia fazer as coisas. Mas tudo pertencia a mim. Nada pertence a você. A vida pertence a mim. A saúde também. Todo mundo pertence a mim. Tudo que existe, eu sou o dono de tudo. Você se equivocou, você se enganou. Eu não os conheço. Nunca os vi. Sabe? Então, nós temos que pensar nisso. Por isso que o momento é hoje, o momento é agora, de você ser fiel a Deus, de você servi-lo, de você investir na obra do Senhor. Às vezes, a gente faz planos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem aquela outra parábola, né? Daquele homem rico que prosperou os negócios, encheu os celeiros, mandou construir mais e fez planos. Vou viajar, vou fazer um cruzeiro de um mês. Vou dar a volta ao mundo, conhecendo o mundo todo, usufruir todo esse dinheiro. E a parábola fala, tu não sabes, mas hoje à noite a tua vida será tomada. Ou seja, e o que é que ele vai usufruir? Nada. Ainda vai se perder eternamente. Então, para finalizar, nós estamos, vou voltar à pergunta lá do início, nós estamos administrando como Deus deseja todos os recursos que Ele colocou em nossas mãos? Você está administrando todos os recursos que Ele colocou em suas mãos de maneira correta? Somos honestos com tudo que recebemos de Deus? Nós somos honestos? Temos sido? Se até agora nós não fomos honestos, o momento de mudar é agora. O ontem já passou e o amanhã nunca chega. Nós só temos o hoje para fazer as mudanças. Hoje precisamos ser fiéis a Deus. Hoje precisamos fazer o melhor. Hoje precisamos devolver com alegria aquilo que pertence a Deus. Ele vai derramar a nossa vida de bênçãos. Ele quer que nós prosperemos, mas depende só de nós. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque de tuas mãos nós recebemos tudo. O ar que respiramos, a vida, a saúde e todos os bens, toda a riqueza, todo o patrimônio que tu colocaste para nós administrar, que pertence a ti. Pode ser pouquinho, mas pode ser muito também. Mas tu és o doador de tudo. Encha-nos com teu Santo Espírito, para que cheios dele nós possamos ter a alegria de te servir, de te amar e fazer a tua vontade em tudo e confiar plenamente em ti. Porque naquele dia, ó Deus, nós queremos estar em pé quando tu voltares. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o que eu digo agora? Cristo em breve voltará. E nós estaremos lá. Amém?